Bem, pessoal, vou falar um pouquinho agora dessa função subtotais, tá? Quando temos os dados agrupados de acordo com uma condição, é possível realizar cálculos parciais com os dados que temos na tabela mediante a função subtotais, né? Então, aqui ó, tem um exemplo aqui, né? Tem os estados aqui, uma coluna de estados, né? Um mês aqui, o gasto daquele estado naquele mês, tá? Então, tá gastando aí em milhões de reais, ou bilhões de reais, aí seja o que for. Inventei esse dado aqui, tá? Não é verdadeiro. Então, vamos supor que eu quero somar o gasto do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná. Eu não quero ter que vir aqui somar esse com esse aqui. Eu vou usar a função subtotais. Então, eu vou selecionar meus dados, vou no menu dados e eu escolho a opção subtotais, tá? Então, vamos dizer que aqui eu vou dizer como que eu quero agrupar meu dado, tá? Nesse caso, eu quero somar os valores de cada estado. Então, eu vou agrupar por estado e eu quero calcular a soma dos gastos, né? Vou pegar então aqui, ó, calcular subtotais para gastos, né? Vou escolher qual coluna que eu quero que faça a conta e ver como que eu vou contar, né? Eu posso calcular a soma, posso calcular a média, o máximo, o produto, contagem, desvio padrão, variância, né? Tem algumas funções. Vou colocar simplesmente a soma aqui e vou dar o OK. Veja o que ele fez. Ele ordenou a tabela por estado, tá? Colocou o gasto aqui, a coluna gasto aqui, né? E calculou a soma para cada um dos grupos, né? Para cada estado que eu defini. Então, a soma dos gastos do Paraná, a soma dos gastos do Rio de Janeiro e a soma dos gastos de São Paulo. E aqui a grande soma que está somando esse com esse com esse, tá? Está somando todos os valores. Beleza? Ctrl Z para voltar. Outro exemplo, tá? Vou fazer agora somar por mês, por exemplo. Dados, subtotais, né? Em vez de agrupar por estado, eu vou agrupar por mês, tá? Novamente eu vou somar o gasto e colocar a soma. Ok, né? Agora eu fiz diferente, né? Estou ordenando por mês, agrupando por mês, desculpa. Então, em abril, os 3 estados gastaram tanto, em maio gastaram tanto, em março gastaram tanto, e a soma total dos gastos é isso aqui. Tá? Você pode agrupar com mais de uma forma, né? Combinar agrupamentos, né? Eu não vou muito fundo nesse tópico, mas você pode ordenar, definir mais de um grupo de dados, né? Ordenar por estado e mês, né? E eu vou tentar fazer algum exemplo aqui, mas eu não programei. Então, vou ordenar primeiro por estado, né? Aí eu vou pegar aqui calcular o gasto, né? E no segundo grupo, depois eu vou ordenar por mês, tá? E vou também calcular a soma dos gastos. Ele vai fazer uma coisa maluca aqui, né? Então, o que ele fez? Ele criou 2 níveis agora. Ele está ordenando por estado e mês, né? Por isso que só tem um campo em cada um, né? Então, ele põe Paraná em abril, a soma deu 55. Paraná em maio, né? Foi agrupando. E agora ele fez a soma do Paraná. Então ele fez 2 níveis de agrupamento. Isso aqui é interessante, né? Para um dado mais complexo, aí você pode fazer esses agrupamentos e agrupar por 2 grupos, aí fazer umas tabelas bem interessantes quando faz sentido. Aqui eu precisaria de mais dados para fazer mais sentido, né? Mas só para vocês terem ideia que você pode combinar vários níveis de agrupamento. E aqui ele aparece umas opções aqui que você pode, né, abrir e fechar aqui os níveis da tua tabela, né? De uma forma aqui mais ou menos interessante, né? Por exemplo, só colocar o Paraná, só o Rio de Janeiro, só São Paulo. Então, você pode organizar o dado também usando essas coisas aqui. Apertando Ctrl Z, você volta ao normal. Eventualmente aí voltei. Tá já? Então, essa é a opção de subtotal. Bem, aí você pode dar uma lida aqui na apostila, né? Que explica um pouco melhor isso aí.